Fala pessoal, começando mais uma aula hoje de Físico-Química do CAUR, reta final agora, começando o intensivão. Hoje a gente vai tratar sobre osmoscopia, uma revisãozinha da última propriedade coligativa, né, que foi a matéria passada. Não deixa de ser uma propriedade coligativa, então a gente ainda vai tratar dessa matéria, né. Próxima matéria vai ser termoquímica, que é uma área muito importante aí da fisicoquímica. Então espero que esteja todo mundo empolgado. Hoje é só uma revisãozinha. Eu vim trazer de um jeito diferente, algo um pouco mais prático e rápido para vocês sobre osmose. E vamos ver se vocês gostam desse novo jeito da aula. A aula está dividida em quatro partes, né? O que é osmose, pressão osmótica, que é uma propriedade aí da osmose, osmose reversa, que é um exemplo já de osmose, né? E outros exemplos de osmose, né? Que eu vou focar essa partezinha em osmose, um pouco de biologia pra gente, osmose em seres vivos e não vivos, né? Que no caso da alface ela já tá morta, né? Mas tudo bem. Bom, o que que é osmose, né? A gente tem que lembrar que a osmose é a passagem aí de solvente, né? De uma solução menos concentrada ou só o solvente ali que esteja, para uma solução mais concentrada. Ou seja, é uma membrana que permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto, certo? Então eu preciso que vocês gravem isso. É muito importante ter esse conceito em mente para vocês depois, sabendo disso daí, vocês vão lembrar tudo que eu vou falar agora para vocês na hora que importa lá, que é a hora da prova, certo? Então, mais uma vez, a osmose ela é a passagem do solvente só. Então o soluto vai continuar lá se ele estiver lá, né? Então é a passagem do solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada. É a ordem natural das coisas ali na osmose, certo? Vai ficar muito mais fácil agora com a imagem, certo? Existem dois tipos de osmose, né? Osmose entre solvente e solução e osmose entre soluções, né? O conceito ele baseia-se na osmose entre soluções, que é duas soluções ali, uma mais concentrada, a outra menos concentrada, elas vão tender a ficar com a concentração igual. Igual tá no segundo aqui. Espero que vocês estejam vendo meu mouse. Então aqui, ó, o que que ocorre? A gente tem, vamos dizer que a molécula vermelha aqui é sal, né? E aqui é água. A gente tem uma mistura de água e sal aqui, um soro. Então aqui a gente tem muito mais água do que sal. Opa, já dei spoiler aqui da aula. Mas tudo bem. Aqui a gente tem uma solução um pouco menos concentrada e aqui mais concentrada, ou seja, tem mais sal do que na outra concentração, na outra solução ali, certo? Ou seja, essa membrana aqui no meio, que é a linha tracejada, ela vai deixar passar somente o solvente, né, que seria a água. Então aqui vai diminuir a concentração e aqui aumentar, porque você vai estar retirando o soluto do solvente. E aqui vai ficar aqui, ó. Então diminuiu o volume e aqui aumentou. Essa coluna aqui que aumentou gerou uma pressão, que é chamada de pressão osmótica, certo? Porque digamos que aqui esteja fechado, certo? Então, se a gente empurra algo ali, tá vedado, vai gerar uma pressão, certo? Essa é a famosa pressão osmótica. E o outro tipo de osmose, que é um pouco mais comum aí na biologia, né, nos nossos exemplos práticos, né, que é você tem só água e uma solução aqui de água e sal, por exemplo. Como aqui tá sem concentração nenhuma, porque não tem soluto, né, nesse solvente, e aqui tem muito soluto, ela vai aumentar ainda mais, digamos, nesse exemplo aqui, visual aqui, ela vai aumentar mais, então a pressão osmótica vai ser maior aqui, né? Mas mesmo assim, ocorre a osmose ali, né? Então vai passar ali o solvente, né, para a solução a fim de equilibrar a concentração. Aqui, ó, em teoria, as concentrações vão ficar iguais, né, de maneira prática aí, porque aqui vai aumentar o volume e tal, mas a concentração vai ser tipo, eu tenho 2x de soluto para 2x de solvente. Aqui a gente tem x de soluto para x de solvente. Então a concentração é igual, certo? Porque vai estar diluído na mesma coisa. É a teoria. Então aqui, tipo,
ela sempre vai querer tender, voltando aqui, lembrar do seguinte, então, a gente tem que ela vai ser uma passagem aí que vai estender sempre da solução com menos concentração para mais concentração, assim como está na figura aqui, certo? Bom, tá, beleza. Aqui passou então da esquerda para a direita, né? Ela passou da menos concentrada para mais concentrada, a fim de equilibrar a concentração. Aqui subiu a coluna aqui e gerou uma pressão ali, uma chamada pressão osmótica, né? O que é a pressão osmótica, então? É a pressão que exerce aí sobre a solução com maior concentração. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui está mais concentrado, né? Estava mais concentrado. Quando ocorre a osmose ali, começa a aumentar aqui. Subiu, gerou uma pressão osmótica, certo? E é algo que a gente consegue calcular. Pressão osmótica, π, é igual a mRT, né? Que é o múltiplo aí, é multiplicado tudo, que seria a concentração, a constante dos gases e a temperatura absoluta, certo? De uma maneira mais prática aí. Lembrando, gente, não se esqueçam da unidade, mol por litro, Kelvin, SI, né, Sistema Padrão Internacional, para vocês não errarem na prova, né? Isso é importante. Mas a concentração em mol por litro aí, o exercício vai te dar, a constante geral dos gases também vai te dar, a temperatura absoluta em Kelvin também vai te dar, normalmente, né? É, provavelmente vocês vão precisar da constante geral dos gases, que eu acho que eu passei na aula de Lei de Henry, né? Acho que é solubilidade de gases. Bom, se não, depois eu passo no WhatsApp para vocês, certo? Mas também é só dar um Google hoje em dia, né? Que tá tranquilo. Mas é coisa acho que de 0,008, acho que é. Bom, sem problemas. Aqui a gente entra num exemplo, né? Um exemplo de osmose reversa. Vamos voltar aqui, ó. O que que acontece? Quando você deixa aí a ordem natural das coisas, ela tende a ir da menos concentrada para mais concentrada, assim como a teoria nos diz, né? E vai gerar uma pressão aqui, certo? Aqui em cima aumentou, aqui está 1 atm, aumentou aqui, em teoria aqui ficou com menos pressão e aqui ficou com mais, que é a que está mais ali é a pressão osmótica. E se a gente aumentasse ainda mais essa pressão, forçando aqui para baixo? Ela ia inverter o sentido, certo? Exatamente. Então, a gente vai ter que, em vez da gente gerar uma pressão natural ali, a gente vai ter que entregar uma pressão para o sistema para ele fazer o movimento reverso. Ou seja, uma aplicação desse exemplo aí, muito clara, é a dessalinação da água do mar, certo? A água salgada. Assim como eu peguei esse exemplo aqui pra gente. É uma membrana de osmose reversa, né? Essa membrana aqui. Então, quando a gente entra com água salgada aqui e aplica uma pressão superior ali, à pressão osmótica, ela vai fazer o processo reverso. Ou seja, ela vai da solução mais concentrada para menos concentrada. E a, de um lado a gente vai ter o sal e a água, de outro lado só a água. Se o sal e a água está mais concentrado que só a água, então em teoria vai sair aí, quando a gente aplica a pressão, inverte a ordem natural ali da coisa, né? Em teoria a gente vai tirar, pegar uma água com sal e água ali, né? Uma solução sal e água, vai tirar a água, ou seja, vai ficar só o sal e vai deixar aquela solução que tinha água com mais água ainda. Ou seja, a gente pegou uma água salgada e transformou em água potável, só aplicando uma pressão. A gente vai precisar entregar essa pressão, né, para o sistema. É incrível, né, gente? Então aqui, olha, essa aqui é uma marca que fabrica essas membranas aqui de osmose reversa, né? E ela montou esse esqueminha. Aqui a gente aplica a água, né? Água do mar aqui, essas gotinhas, a pressão. Então, aqui na membrana, ela não vai fazer o sentido normal, natural, né? Ela vai fazer sentido reverso, né? Osmose reversa. E aqui vai sair água pura, né? Água sem impureza. Isso daqui serve para purificação de água de tratamento de esgoto também, essas coisas. O problema é que essa membrana aqui é muito sensível e cara, então tem alguns empecilhos aí
para fazer esse processo, certo? Esse é um dos exemplos claros, né? Agora a gente vai ver outros exemplos aí que acontecem no nosso dia a dia, né? Pra gente fixar, pô, comendo a salada até o Enem aí, vai dar pra aprender, quer dizer, aprender não, relembrar aí a fisicoquímica, né? Então, vamos dizer que a sua mãe aí fez uma salada de alface e tal. Por exemplo, tem gente que não gosta de temperar a salada de alface antes, né? Ela gosta de temperar na hora de comer. É o que muitos restaurantes fazem também. Por quê? Porque na biologia, quem é biólogo costuma falar que a água tende a seguir o sal. A água tende a seguir o sal. A água tende a seguir o sal. Por quê? Por exemplo, na alface, a gente pode dizer que é uma membraninha ali, né? E ela vai produzir, ela vai acontecer a osmose. Então, lembra daquele exemplo lá que a gente teve no começo lá, explicando a teoria? Que a gente tinha uma solução só com água e uma solução com sal e um pouquinho de água ali fora, que a água tendia a ir pro sal. Vou até voltar lá, gente, para ficar mais claro. Ó, aqui a gente tem uma solução de água, né? Quer dizer, só o solvente, né? Não é uma solução porque não tem soluto. Aqui uma solução de água e sal, por exemplo, né? Só que é pouquinha água, que é só o sal tá. Você jogou sal lá, tinha água um pouquinho ali em cima da alface. Beleza. O que que acontece? O sentido natural da osmose tende a diminuir a água e passar para cá, ó. Tende a equilibrar as concentrações ou tende a sair água para tende a sair da solução com menos concentração ou nenhuma concentração para mais concentrada, né? A fim de tentar equilibrar, né? A natureza é incrível. Então, com a alface é a mesma coisa. A alface ali tem água dentro. Quando a gente coloca o sal fora, a água vai tender a sair lá de dentro e ir para a solução mais concentrada, que é o lado de fora. Eu coloquei até aqui embaixo para esses slides fazerem sentido para vocês no Classroom, né? Porque só deixar a foto igual eu vou fazer em seguida vai ficar meio estranho para vocês verem depois, né? Mas ó, quando temperamos a alface após algum tempo, a alface murcha. Isso também é explicado pela osmose, em que a água do alface, do interior ali do alface, né, passa para o exterior, que é onde tem o sal. Ou seja, a, a osmose acontece da solução menos concentrada ou do soluto para a solução mais concentrada. Desculpa, do soluto não, do solvente, certo? Solução menos concentrada ou a do solvente, né? Quando não tem um soluto ali, certo? Bom, e aí a alface fica desse jeitão aqui, né? Bonitona. Por isso que os restaurantes preferem deixar pra você temperar na mesa lá, porque aí não tem esse risco da alface ficar feiona. Mas tá certo. Agora, um exemplo aí para as enfermeiras não matarem ninguém, né? Para quem tá querendo prestar o curso. É muito importante essa área. Porque vamos dizer que a pessoa vai tomar um soro aí, ela precisa de um soro. O soro nada mais é do que uma água com sal, igual a gente estava usando no exemplo lá. Água e de NaCl, né? Cloreto de sódio. Então, se você utilizar, por exemplo, um soro muito concentrado com sal, o que que acontece? Nossas células, nossos glóbulos vermelhos aqui, vão ficar hipertônico, que é, ó, aqui, ó, o verdinho é a concentração relativa de sal. A gente toma um soro com muito sal aqui em cima, olha, tá vendo? O que que acontece com a osmose? Ela tende a ir da solução menos concentrada para mais concentrada, certo? Logo, o nosso glóbulo vermelho vai murchar, porque aqui dentro tem menos sal. Então ela vai eliminar um pouco de água para fazer aquele equilíbriozinho lá, certo? Bom, agora um meio hipertônico. O que, que acontece? A gente tem. Hipotônico, desculpa. Hipertônico é o que a gente acabou de falar. Um meio hipotônico, então. O que, que acontece? O nosso soro lá, ele tem pouca quantidade de sal. Então, ó, só uma moléculazinha aqui no exemplo, né? Então aqui dentro tem três ainda, constantezinha ali. O que que acontece? O nosso soro ele é água e sal, certo? O que que acontece na osmose? Ela tende a sair do menos concentrado para ir para o mais concentrado. No caso aqui acontece o inverso, tá vendo a setinha?
ela tende do menos concentrado, que é o soro, para o mais concentrado, que é o nosso glóbulo vermelho aí, né? Logo a gente fica com um glóbulo vermelho inflado aqui, né? O outro murcho, inflado, e isotônico é quando é o certo, né, de se acontecer. Que aqui, ó, a gente tem uma concentração igual, ou seja, tá, eu ainda não expliquei isso, eu acho, mas isso é importante. É... Quando as soluções são iguais, não quer dizer que não vai acontecer osmose nenhuma lá. Quer dizer que o mesmo tanto que entra, sai. Vou voltar lá na teoria. Aqui, olha, não quer dizer que tá passando tudo em um sentido só. Quer dizer, o natural aqui da coisa, né? Ó, aqui aumentou, por quê? Porque aqui, olha, tá acontecendo uma passagem da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Então tá, por que que aumentou ali então? Porque passa menos da direita para a esquerda do que a quantidade que passa da esquerda para a direita, entende? Nunca vai ser só em um sentido só. Assim como aqui, ó, atingiu a pressão osmótica limite. Se você aumentar a pressão osmótica, ela vai voltar, que aí vai virar osmose reversa, certo? Atingiu a pressão limite aqui, se você não aumentar a pressão, ela vai ficar assim. Mas não quer dizer que parou de passar ali. Quer dizer que agora elas estão passando para os dois lados, só que a quantidade que passa da direita para a esquerda é a mesma quantidade que passa da esquerda para a direita. Entende? Nunca vai ficar estático. É o que acontece nos nossos glóbulos aqui, olha, quando a gente coloca o meio isotônico, né? Aqui também, mas só que a quantidade que está entrando é maior do que a quantidade que está saindo. Assim como no hipertônico, a quantidade que está saindo é maior do que a quantidade que está entrando, certo? Então, para não ficar alongando muito, né, que eu já percebi que vocês gostam de aulas mais curtinhas, direto ao ponto, a gente vai ficando por aqui. Até mais, meus queridos. Semana que vem a gente já começa a termoquímica, acho que eu já falei. Espero que vocês estejam animados.